Eu sei que eu tô com um cronograma completamente atrasado do Literacinha, eu perdi a ordem, eu pulei livro, eu pulei resenha, mas tá bem complicado, né? Eu me deparei com alguns livros, na verdade foi um que me complicou 100%, porque eu não consegui assistir ao filme de tanto que eu não gostei da história, que foi o Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Eu detestei aquele livro num nível, num grau, que eu desisti completamente de assistir ao filme, e por isso eu cancelei o vídeo desse mês, né, do mês que seria o mês dele, e eu já pulei pro outro. Esse daqui, salvo me engano, seria o de março, e eu tô trazendo ele agora somente em maio, né, eu tô falando do Rosto de um Outro, do Kobuabe. Esse livro foi um pouco problemático para mim. Por que ele foi problemático? Ele começou muito bem, muito bem até, trazendo que as leituras orientais me atraem, me agradam, que esse caráter mais misterioso, que dá alguns indícios de que algo estranho vai acontecer, de que nem tudo é como a gente imagina que vai ser, ou que está acontecendo. Isso é um livro, ele traz isso, né? Ele promete, ele entrega isso. Pelo menos era o que eu imaginava a respeito dessa história. Mas, a partir de um certo momento, ele vai entrar numa discussão com um discurso muito médico, um discurso muito biológico, e ele se prolonga muito nessa parte. Então isso deixa a leitura um pouco mais lenta, um pouco mais arrastada, e não me atraiu. Pensei em alguns momentos em desistir da leitura e passar para o seguinte, mas eu tentei, eu resisti, e não foi de todo dolorido, assim, não foi um livro ruim, muito pelo contrário, eu gostei bastante da história. Não amei, mas gostei. Mas eu confesso que isso foi um pouco complicado, foi uma parte que me fez pensar duas vezes sobre seguir adiante ou não. Mas o que é que se trata essa história? Aqui a gente vai ter um cientista que ele sofreu um acidente e ele perdeu toda a fisionomia do rosto dele, né? Ele não tem mais pele, assim, caráter saudável. Ele descreve o rosto dele como um ninho de sanguessugas, né? Ele tem alguns queloides que foram formados por conta de uma explosão com nitrogênio líquido. Isso fez com que ele tivesse essas feridas na cara, no rosto, e ele cobre o rosto inteiro com ataduras, quase como uma múmia, e ele sai na rua assim. A vida dele é dessa forma. Antes de continuar, eu queria só fazer um adendo para o livro. Essa edição é da Kozak, eu não conheço outra edição dele, por enquanto, mas ela é muito interessante porque o livro é contado como se fosse um caderno de anotações do dia a dia, um diário, né, um diário. E ele faz esse texto para a esposa dele. Então é um tom de confissão. Inclusive as páginas dentro do livro é como se fosse uma xerox desse caderno, uma xerox desse diário. E isso tem um motivo, né? São 3 cadernos que ele escreve para ela. E cada caderno tem uma temática, né? Ele vai abordar um direcionamento da história. E mais na frente, no final, a gente tem a resposta da esposa, né? Mas antes de eu chegar lá, vamos continuar. Ele tem o rosto dessa forma e ele, numa consulta, ele resolve, né, fazer uma máscara com uma aparência um pouco mais humana, né? Uma aparência mais apresentável, digamos assim, que deixa ele mais confortável para andar na rua e, segundo a visão dele, se sentir como gente novamente. É aí que ele adentra nesse ponto mais detalhado a respeito da medicina, da biologia, porque ele vai falar dos componentes, da maneira como ele vai construir, como ele vai montar a máscara. E ele faz tudo. Depois ele coloca essa máscara, ele experimenta e ele vai testar essa máscara na rua, né? Ele vai começar a viver uma outra experiência que ele não tinha, que já fazia anos que ele tinha um rosto desse jeito. E ele se depara de uma outra maneira, ele se sente outra pessoa. Quando ele coloca a máscara, é como se na verdade ele não fosse mais ele, como se ele estivesse assumindo uma persona, um personagem. E isso é muito presente na história, até por isso o nome é O Rosto de um Outro. A esposa dele não tem contato nesse momento, ele diz que vai fazer uma viagem a negócios e ele se afasta completamente. Ele tem alguns contatos com o médico que dá um apoio ou outro, mas isso não é tão presente no livro quanto no filme, né, que eu vou falar daqui a pouco. Ele aqui no livro, ele tem uma experiência muito mais pessoal, muito mais individual e eu acho que até mais carnal, assim, é muito mais vivo, é muito mais presente. Todos os sentimentos que ele vai apresentar ao longo da história no livro são mais fortes, são mais, enfim, são mais contundentes mesmo, assim, a gente percebe uma diferença de nível muito grande. E o livro também ele tem um forte teor existencialista, né? O protagonista da história,
ele vai trazer algumas discussões a respeito dessa máscara, né, desse rosto, desse outro, que ele se torna, que ele se transforma. E o tempo todo ele vai trazer algumas questões filosóficas, e isso vai tornar o texto, sim, com esse teor muito mais existencial, como eu falei. Parece muito com os textos que eu lia na faculdade, quando a gente tratava de aulas nesse sentido, né, sobre a alteridade, sobre o reconhecimento, sobre a identidade, sobre o papel do indivíduo na sociedade, como a gente é reconhecido, como a gente se sente dentro da massa. Isso é muito legal, eu achei muito interessante. Então, essa parte que falava mais com a minha área, digamos assim, né, eu reclamei um pouquinho da parte de discurso mais médico, mais biológico, mas já adentrando para a minha área, eu me senti muito mais atraído por essas discussões, né, o que é óbvio, né, cada um vai se interessar pelo que mais lhe agrada, né, o que você mais se identifica. E isso rolou uma identificação muito forte comigo, né, com os discursos que eu tinha, que eu lembrava na época da faculdade. E isso é muito legal, né? E quando a gente vai falar a respeito de identidade, de papel social, a gente não consegue fazer isso sem ter a presença do outro, né? Então, assim, esse rosto desse outro que está aqui no título da história, no título do livro, ele está o tempo todo nesse processo, né? Esse fenômeno de tomar posse de um outro rosto, de se apresentar novamente no meio da rua, né, com uma cara totalmente transformada que não é a sua, ele só é reconhecido porque tem um outro para dizer que aquele não é o mesmo rosto, aquele é um rosto diferente, né? Ele precisava da esposa para confirmar, como se realmente precisasse de uma validação, que aquele não era o rosto dele, né? Apesar dele sentir a presença, o tato, dele ter esse contato direto com essa máscara, isso era só validado na presença de outras pessoas. Quando ele encontra também a filha lá do zelador, que fica lá no hall do prédio dele o tempo todo, indo e voltando, e que é a única pessoa a questionar se realmente aquele cara com rosto diferente não é ou não seria aquele outro com as ataduras ao longo do rosto, né? E isso vai ser colocado dentro do livro, aqui e acolá, no começo, no meio, no final. O tempo todo ele vai e volta nesse discurso. Ele vai ter as cenas de ação, as cenas de movimento, digamos assim, onde a história está avançando, e nesse entremeio a gente vai ter esses preenchimentos, né, com esses discursos filosóficos, com esses pensamentos acerca sobre essas problemáticas sociais, e isso é colocado pela visão dele, pela visão da esposa, pela visão de outras pessoas que estão participando daquilo todo. Então isso é muito interessante. Em um dado momento, o livro vai trazer um teor meio policialesco, assim, ele dá uma sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo, e você fica nessa expectativa, nessa ansiedade, mas é aí que vem o pulo do gato, né? Essa surpresinha, ela muitas vezes não precisa ser aquilo que a gente está esperando que seja. Muito pelo contrário, né? Então, o Kobuabe, ele foi muito sagaz nesse resgate que ele fez dentro da história, porque ele leva o livro para um outro rumo completamente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar dessa história. O final é completamente assim inesperado, né? Eu não imaginava, por exemplo, que a esposa fosse reagir da maneira como ela reagiu, porque o que acontece? Eu acho que eu não comentei aqui. Quando ele vai encontrar de fato a esposa, ele tem um intuito, sim, de fazer um momento, né, como se fosse um encontro, né, dele com o novo rosto e ela. Mas, quando eles se deparam, quando eles se encontram, ele nota talvez um desconhecimento dela com relação a ele, como se ele fosse realmente um estranho, ela não reconhece ele de imediato. E isso vai aos poucos colocando nele talvez uma dúvida, né? Será que realmente ela não me reconhece? Será que eu posso talvez tentar seduzi-la e saber como ela reage, como ela seria como estranho na rua, né? Ele vai fazer tipo um teste de fidelidade com ela. E aí vem um outro ponto da história bem importante, que vai gerar outras discussões a respeito de ciúme, de posse, de relacionamento, que eu acho que não vou contar aqui porque pode estragar a experiência de que alguém possa ter na hora de ler esse livro. Mas eu achei bem interessante, sim, a maneira como ela reage a isso, e depois, ao final, como a gente vai ter acesso à real experiência que ela teve. Porque o que é dito pra gente aqui na metade do livro, quando acontece esse encontro, ele é um pouco diferente do que ela vai relatar para ele também em texto, porque tem o diário dela, é a última parte do livro. E é bem impactante, assim, a maneira como ela via aquilo, como ela enxergava tudo aquilo.
E o final também, ele assume um teor que, como eu falei, ele destoa completamente de tudo que a gente possa imaginar a respeito dessa história. Falando do filme de 1966, um filme do Hiroshi Teshigahara, tem uma pegada muito forte sim de tudo que eu falei aqui, mas ele tem algumas diferenças. Em que sentido? Nesse filme a gente tem alguns personagens que funcionam como contraponto direto do nosso protagonista, e essas pessoas elas têm uma vivência muito mais firme do que aparece no livro. No livro, tudo que eu falei aqui a respeito das sacadas que ele tem, dos pensamentos que ele tem, dos questionamentos que ele faz, são todos dele, né? Tudo parte dele. No filme, isso vai ser responsabilidade de outras pessoas, né? É o médico que dá a ideia para ele botar uma máscara no rosto. É o médico que incita os questionamentos sobre a vida, sobre relacionamento, sobre o outro, sobre a alteridade, enfim. Tudo que no livro é feito dentro da cabeça do protagonista, no filme é feito a partir de outras pessoas. Então isso tira a autonomia do protagonista. Isso tira um pouco a força que ele tem dentro da história, pelo menos na minha visão. A sensação que eu tive foi claramente essa. E também o rumo que a história vai tomar, ele é um pouco diferente. A gente tem sim as surpresas que o livro traz, né, algumas coisas que são importantes e que vai dar essa sensação de é isso mesmo que está acontecendo, é isso que vai acontecer ao final, mas ele tira esse caráter de força, como eu falei, né? A autonomia é algo muito importante nessa história, a vontade, o desejo. E no filme isso acontece de via oposta, né? É algo que vem de fora e entra na mente dele, no pensamento dele, e assim que as coisas acontecem. Então acho que a principal diferença entre o livro e o filme, claro, né, são mídias diferentes, são formas diferentes de contar a história. Eu imagino que seria dificílimo tentar fazer com que esses pensamentos e essas reflexões todas que tem aqui no livro fossem transpostas para a tela de maneira que desse a entender que era algo dele, que partia dele, né? Precisava de um outro, né, como o título já diz, precisava desse contraponto físico, real, visível, para que essas discussões acontecessem. Entendo isso, mas eu ainda prefiro o livro. Nesse caso, eu acho que o livro atende muito bem as expectativas e preenche essas lacunas muito bem. Você viu o filme, então me diz lá embaixo se você gostou. Foi um filme que foi difícil de encontrar. Não, tinha no YouTube, mas não tinha legendado. A legenda estava em japonês, mas a Lucina me ajudou e eu consegui baixar o filme com a legenda em português. Me fala se você leu o livro também. Eu sei que é uma edição difícil de encontrar, é uma edição da Kozak. Como eu falei lá no começo, eu não sei se tem outra edição disponível. Mas vamos continuar conversando lá embaixo nos comentários. Rede social também está no box da descrição. Faz algum comentário extra se você quiser. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.